Ele sentiu que um dia ele me disse que o dom da leitura é tão precioso para mim. Eu o guardo como o melhor livro. Eu não quero desperdiçá-lo em outros livros. Então ele leu apenas a Bíblia. Wigglesworth afirmou que a fé é sobre fatos. Ele acreditava que ordens deviam ser obedecidas. Ele me disse certa vez que o dom da leitura é muito precioso para ele. Ele guarda a Bíblia como o melhor livro. Não quero desperdiçá-lo em nenhum outro livro. Então ele leu apenas a Bíblia. Ele tentou ler outros livros, mas não conseguiu tirar proveito deles. Ele lia jornal, mas dizia que não gostava, pois se sentia mais sujo depois de ler. Mas se eu ler a Bíblia, eu saí mais limpo do que entrei. Então ele teve essa simples visão de que a Bíblia é suficiente como realmente é, e ele apenas lê sua Bíblia e a tenha como companheiro constante. Ele disse a alguém que vou lhe dar 5 libras, e hoje vale cerca de uns 8 hoje. Se você me encontrar sem alguma parte da Escritura, vou lhe dar 5 libras. Acredito que a única vez que ele não tinha uma parte da Escritura foi quando estava na cama ou tomando banho. Em todas as outras vezes, ele tinha Escrituras com ele, e ele apenas vive de acordo com os princípios da Bíblia. Eu acho que o fato simples é que ele aprendeu a confiar e obedecer, como costumávamos cantar em uma música antiga. Não há outra maneira de ser feliz ou útil além de confiar e obedecer. Acho que essa é a chave, fé simples e obediência completa. Wigglesworth prosperou onde quer que fosse. Ele também fez esta afirmação: se o Espírito de Deus não estiver se movendo, então eu o movo. Quando li isso pela primeira vez, pensei, o que ele quer dizer? Parece quase arrogante, de certa forma. Se o Espírito de Deus não está se movendo, então eu estou se movendo. Ao investigar, o que ele realmente quis dizer era que se o Espírito de Deus não se movia, ele sabia o que fazia o Espírito de Deus agir. Esse movimento vinha pela fé. Então eu vou agir na fé e o Espírito de Deus responderá à minha crença baseada na Escritura. Ele queria dizer, se algo não acontecer porque não acreditamos, devemos sair da nossa zona de conforto. Se não se mover, eu agirei para onde Deus deve vir. As pessoas me perguntam qual é o segredo do seu poder? As pessoas querem saber isso? Eu tenho 3 aspectos que gosto de realizar. Uma delas é que a palavra de Deus é tudo o que ele leu. Isso aconteceu porque ele começou a trabalhar quando tinha apenas 6 anos. Você sabe, ele conta uma história encantadora sobre como costumava avisar ao pai que as 6 horas estavam se aproximando. O pai dele disse que sempre virá, filho, sempre virá. Então ele não aprendeu a ler e escrever, mas depois a avó Polly o ensinou a ler e escrever. Então, o único livro que ele leu foi a palavra de Deus. Sabemos como vem a fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Bem, é o único livro que ele leu. a Bíblia e os muitos livros escritos sobre ele, e muitos livros com seu nome, mas ele não os escreveu. Outros autores os escreveram. Além disso, ele tomava a comunhão diariamente e afirmava que era uma troca da vida de Deus pela sua. Então ele fez isso todos os dias. Então, o agudo, ele não só está plenamente consciente das Escrituras, mas também plenamente consciente do que você disse, a vida de Deus para a sua vida. É isso mesmo. O que é o número 3? 3 era que ele amava o Espírito Santo. Meu pai me disse que não importava qual assunto ele começou, ele sempre terminou com o Espírito Santo. Então há um homem em cadeira de rodas. Então o avô foi procurá-lo e disse, você sabe o que está acontecendo? Ele costumava falar assim, o que há de errado? O que você quer? Ele pensou que diria que eu quero ser curado, mas ele não. Ele declarou que queria ser batizado no Espírito Santo. Bem, o avô Wigglesworth ficou extremamente emocionado. Ele colocou as mãos sobre ele. O homem ficou emocionado com o Espírito e depois pulou da cadeira de rodas para curar. Oh, uau. Sim. Então, ok, sim. Então, o número 1, vamos passar por 3. O primeiro é que ele só leu a Bíblia. Segredo de seu poder número 1, ele só ler a Bíblia. Número 2 era Pegue a comunhão. comunhão todos os dias. Sim, resumiu o número 3. Ele é um homem espiritual. Bem, esse é o Smith Wigglesworth. Ele entrou em funerárias, pegou os corpos e os jogou contra a parede e ordenou que viveram. Ele não teve problemas para te ofender.
Quando ele bateu as pessoas, ele disse que não era culpa minha se você entrasse no caminho do diabo, porque o que ele viu foi o inimigo. Ele tem tão amor às pessoas e tem um ódio absoluto ao inimigo. Isso realmente o motivou e o perturbou. Esta é uma grande compaixão. Isso pode ocorrer de uma maneira muito grossa e áspera, mas ele é uma pessoa muito compaixona. O que ele acredita é que sempre há uma ação com fé. A fé exige que você faça alguma coisa. A fé exige que você esteja lutando contra o diabo, fazendo-nos permanecer continuamente. A fé era algo que não era ontem. É agora a fé que saiu da esperança agora e do amor agora. Ele não se importava de maneira alguma com o lugar que você estava ontem. Onde você está hoje? Ele caminhou e viveu sozinho. Esta é uma pessoa que não se arrepende quando se levantou da cama. Ele não deveria dizer isso antes de sair da cama. Ele precisava compartilhar o olhar e ter companhia com o Senhor. Depois ele pulou da cama, dançou e cantou por exatos 50 minutos, celebrando com o Senhor e afirmando sua identidade no Senhor. As pessoas se aproximam e dizem a ele: como você se sente? Ele respondia: eu não pergunto a Smith Wigglesworth sobre seus sentimentos. Eu digo a ele como ele se sente. Essa é sua maneira de ser. Alguns jovens da igreja fizeram um passeio com Wigglesworth e ele adora andar com jovens e falar com eles. E perguntaram-lhe: como podemos crescer na fé ou como você obteve grande fé? Bem, é assim, ele disse. Primeiro a lâmina, depois a orelha e depois o milho cheio na orelha. Eles descobriram, pelo que ele disse, que a fé é algo que cresce. Eu acho que as pessoas têm a sensação de que ele nasceu com essa fé ou é um presente muito maravilhoso cedo. Nem sempre foi assim. A fé agida leva a uma fé mais forte e então você pode agir mais. É assim que Wigglesworth cresceu na fé. É claro que ele alimentou a fé pela palavra de Deus. Você sabe, Romanos 10 e 17, acho que todos sabem que a fé vem ouvindo e ouvindo pela palavra de Deus. Portanto, ele mantinha sua fé ao ler diariamente a palavra de Deus. Então, é claro, ele costumava interpretar as Escrituras, ter fé em Deus na marca 11, assim como a fé de Deus, que é a renderização marginal. Ele sinceramente acredita que essa é a fé de Deus. Então, ele acreditou plenamente na fé dada a todos. E quando pedimos, Deus nos concederá a sua fé. E foi através da fé de Cristo, como ele dizia em Gálatas 2:20, que ele foi santificado. E através da fé de Cristo, não a fé em Cristo, mas a fé que é transmitida por Cristo, que reside em Cristo, e ele a dá. Foi assim que ele cresceu na fé. Agora, outra coisa que aprecio ao explorar Wigglesworth é localizar todas as suas composições inéditas. Impresso um livro volumoso, cerca de 850 páginas, mas aqui estão algumas citações. Escrevi para que você não se importe de ler. Para perceber algumas de suas declarações, Wigglesworth diria que, como eu disse no início do show, eu sou 1000 vezes maior do que do exterior. Sua capacidade espiritual deve sempre ser maior que sua capacidade intelectual e física. Você faz isso orando e fazendo mais a palavra e exercendo o seu espírito para mantê-la forte o tempo todo. Ele também disse que o medo olha para as coisas, a fé pula e as leva. Eu gosto dessa declaração. Alguns gostam de ler a Bíblia em hebraico, outros gostam de estudar em grego, ele afirmou. Eu prefiro ler o Fantasma Sagrado, que para mim é a principal citação de Wigglesworth. Assim pensava Wigglesworth. Ele também disse que alguns vivem com o que veem e ouvem. Mas eu não vivo com o que vejo. Eu não vivo com o que ouvi, mas vivo com o que acredito que vem da palavra de Deus. Por isso, Wigglesworth é assim, podemos ser iguais. Basearemos nossa vida, sentimentos emocionais e planos no que diz capítulos e versículos, não nas notícias de amigos ou almas incrédulas na igreja. Portanto, sustente suas crenças em capítulos e versículos e confie neles, porque Deus sempre cumprirá suas promessas. Grande sucesso. Onde você alcançou sucesso, irmão Wigglesworth? Eu quero ter sucesso. Todo triunfo reside em um espírito humilde. Como sou um homem de um livro, quero fazer uma pausa lá. Todo sucesso está em um espírito quebrado. Então ele disse isso. Leia a palavra de Deus em voz alta. Leia-o em voz alta, porque a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Ouça isso.
Que pensamento é muito bom! Se você sabe como morrer, tudo é possível. Você não pode ter a vida dele se procurar a sua própria vida. 1 Coríntios 13:5. Ele disse que todas as bênçãos de Deus estão esperando por você no final de sua vida. Desistiu por ele. Primeiro, procure o reino de Deus, então todas as coisas serão adicionadas a você. Esse foi o conselho dele ao irmão Wessel. Muito poderoso. Eu teria sido cumprido porque, se a guerra não fosse a melhor faculdade para você, a melhor faculdade para você seria estar comigo, observar e ouvir o ministério por um mês. Que incrível declaração! Pesar esta carta em seu coração, nenhum homem nunca se torna algo para Deus que seja orgulhoso, próprio ou presuntuoso. Pesar esta carta em seu coração, nenhum homem nunca se torna algo que seja orgulhoso, próprio ou presuntuoso. Leia sua Bíblia. É simples, mas verdadeiro. Entre no seu quarto, trance a porta e reze ao seu Pai no céu, e ele vai recompensá-lo abertamente. Fique perto de Deus. Ah, nós não gostamos disso. Você frequentemente diz às pessoas na igreja pentecostal que todos precisam se arrepender. O que se arrepende, Laodicea? É por isso. Mantenha um lugar de perdão, um grande ódio ao pecado e um grande amor por Deus. Viva no Espírito e muitas vezes fala em línguas. Seu servo dentro dele, Smith Wigglesworth. Talvez você nunca tenha o privilégio de estar ao meu lado, mas poderá estar com Jesus. Isso é muito melhor. Aprenda a caminhar e a falar com Deus. Viva em constantes orações. A comunhão santa é a troca de sua vida por sua. Escute esta santa comunhão para trocar sua vida por sua vida. Isso é extremamente profundo, irmãos. Minha vida não vale nada para trocar sua vida por sua vida. Me dê o teu. Tem muita alegria na vida, piedade e no serviço que supera todos os outros. Sudoeste. Wigglesworth disse que a fé, ele é fatos a serem acreditados, ordens a serem obedidos. Então, o que ele estava fazendo é esperar o comando de quem é esse. Quando ele entrou lá, ele não achou que fosse. Então ele ouviu, não, ele é aquele. Então ele obedeceu ao comando novamente e finalmente prometeu ser aproveitado. É assim que Wigglesworth viu a fé. Você tem que obedecer ao comando. E se você tiver um grande amigo que não tenha pernas ou só possa mover o tronco e ouvir a palavra do Senhor chegar? Ele disse para ir buscar sapatos. Esse é o direito final porque você tem um toco. Quero dizer, onde agora? Onde está a fé? A fé para curar ou a fé para ir? Por que eu quero ir? Os sapatos são como? Eu não sei. Bem, o Smith estava a falar com um amigo dele, um curador da igreja da Inglaterra, e é claro que ele tinha, sabes? Eles estão apenas a conversar. Eles têm apenas um amigo perfeitamente adorável para conversar com amigos. Smith disse claramente, vá buscar sapatos, vá buscar sapatos. E o cara achou que era uma piada. Isso é como, o quê? Eu tenho tocos, não tenho pés, por caso. Ela não notou. Mas ele acordou a noite toda e finalmente disse, ok, ele sentiu a sensação de Deus dizer que faça isso, vá à loja. Então ele foi à loja de sapatos. Agora imagine que você é o cara. Este é o Nike. Eles fazem, ó, Sim. para se adaptar a você. Não é como ir a uma loja de departamentos. Você entra e conversa com essa pessoa. Embora você só faça isso. Mas não, quero dizer, você deve entender. Eu compreendo. Vá em frente. Então esse cara disse, bom dia, posso ajudá-lo? Ele perguntou se poderia me dar um par de sapatos. Perguntou qual tamanho e cor. Então, o cara olhou para ele e disse que não podemos ajudá-lo, desculpe. E o cara disse, tudo bem, jovem, mas eu quero um par de sapatos de tamanho 8 preto. Então, o assistente foi e ele se retirou. Ele tem esse tamanho em estoque. Ele puxou e voltou para entregá-lo ao homem. Então, essa pessoa colocou o toco no sapato, certo? Qual o propósito disso? Instantaneamente, um pé e uma perna cresceu na frente deste assistente, um pé, uma perna, o outro pé, a outra perna. Ele sempre impressionou as pessoas a necessidade de vir a Jesus e se arrepender de seus pecados. Sempre.
Isso é infinitamente mais importante do que apenas curar as pessoas. Quando as pessoas são salvas, ele sempre ficou mais feliz. Devemos ser assim também, pois a salvação é fundamental para ele. Bem, ele diria, agora vamos ver o que o Pai tem a dizer. Então ele vai retirar o testamento. E isso é o testamento e lhes dará uma palavra. Este é o próprio testamento de Smith Wigglesworth, com seu nome e sinónimo dentro. Este é o testamento que ele usou centenas e centenas de vezes ao redor da mesa, durante a refeição, café da manhã, almoço, refeição à noite. Ele sempre recebia uma palavra do Senhor e nunca uma palavra de Deus. A profecia de 1939 me revela. Ele profetizou sobre Lester Sumrall e disse que haveria 3 grandes movimentos de Deus. Ele profetizou o reavivamento curativo que ocorreu logo após a guerra. Ele previu o renascimento carismático que sabemos também aconteceu. Então ele profetizou a palavra do renascimento da fé. Ele disse que vi pessoas indo à igreja com cadernos e canetas. Então esse é aquele... Mas depois ele disse que o maior estava chegando. Imagine este gene, o maior renascimento que este mundo já viu. Louve a Deus. Ele disse que naquele renascimento, os dons do Espírito serão derramados. Espero que você aproveite este episódio e não se esqueça de se inscrever. A pergunta é: qual é o seu Deus favorito? Como a Melhor Ligação escreveu um livro incrível. Recomendo que você leia isso. Então coloque abaixo: qual é o seu Deus favorito?